Gênesis capítulo 15. Este texto traz para nós a aliança da promessa. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, mas agora, para encorajar, para fortalecer Abraão, o Senhor faz uma aliança pela qual ele formaliza a sua relação com Abraão. Este é um dos capítulos mais importantes, não só do Gênesis, como da Bíblia. É um capítulo citado no Novo Testamento, como veremos. Meus amados irmãos, é reconhecido por alguns pensadores de que nós vivemos a geração do medo. Um dos pensadores do século XX, talvez mais influente, chamado Zygmunt Bauman, ele fala que enquanto o homem moderno trocou um quilhão de liberdade por um quinhão de segurança, o homem chamado pós-moderno, em nome de uma liberdade individual e de uma busca egoísta pelo prazer sem limites, está abrindo mão da segurança e vive numa sociedade onde os relacionamentos são mais frágeis, porque quando eles deixam de me dar prazer, então eu desfaço esses relacionamentos. E esses relacionamentos mais frágeis tornam também o homem mais inseguro. Quanto mais irresponsável, mais inseguro. Então nós vivemos numa sociedade marcada pela busca de liberdade, pela busca de prazer a qualquer custo, porém uma sociedade que trocou a liberdade pela a segurança pela liberdade, e eu falo de liberdade ilimitada, libertinagem, na verdade, e por isso é uma sociedade marcada pela insegurança e pelo medo. Os relacionamentos estão mais frágeis, as pessoas que estão envolvidas nos relacionamentos estão mais frágeis, as famílias estão mais frágeis, os filhos estão mais inseguros. Ou seja, o homem pós-moderno trocou a segurança por uma felicidade a qualquer preço, e temos assim uma sociedade do medo. Medo é uma experiência de todos nós, mas a nossa sociedade vive esta experiência de um modo muito mais intenso. E é por isso que nós temos uma fragilização dos nossos filhos, que muitas vezes tiram a sua vida por causa de medo do futuro, por causa das pressões do presente. Medo é uma experiência de todos nós, meus irmãos. Todos nós temos medo quanto ao futuro. Mas, como nós temos uma cultura mais frágil em relação a como enfrentar o sofrimento, porque supervaloriza o prazer, muitos de nós não foram ensinados a lidar com o medo e com o sofrimento. E diante do medo se desesperam. Diante do medo se tornam pessoas altamente frágeis. Mas a palavra de Deus tem resposta para o medo. Medo é exatamente o sentimento que resume aquilo que Abraão está sentindo neste capítulo 15. Medo e dúvidas. E por que este medo? Observe que o capítulo 15, ele diz que depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Que acontecimentos são estes, nós deveríamos perguntar. Isto nos remete ao contexto deste capítulo. Aqueles que vieram no domingo passado e viram sobre a mensagem intitulada Vitória na Terra da Promessa, sabem que o contexto aqui é um contexto posterior a uma guerra que Abraão havia tido com aquela confederação lá do Oriente para libertar o seu sobrinho Ló. Então Abraão havia entrado nessa guerra para resgatar seu sobrinho e havia vencido. Havia tido um encontro com o rei sacerdote Melquisedeque, que lhe havia preparado um banquete de comunhão, que o havia abençoado e que havia louvado o Senhor que lhe dera a vitória. No entanto, meus irmãos, nós podemos alistar aqui pelo menos 4 fatos que certamente ainda enchiam o coração de Abraão de medo quanto ao futuro e de apreensões. Você lembra, Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação, Deus tinha prometido dar a ele aquela terra onde ele estava peregrinando, Deus tinha prometido fazer dele, da sua descendência, bênção para todos os povos. Mas agora, depois daquela guerra que ele havia vencido, o seu coração estava tomado pelo medo, pelas incertezas e por apreensões. E por quê? Em primeiro lugar,
Abraão estava com medo certamente da revanche dos seus inimigos. Nós sabemos que Abraão estava com medo por causa da palavra de Deus a ele. O que é que Deus fala a ele? Não temas, Abraão. Não tenha medo, Abraão. Então, ele tem medo certamente da revanche dos inimigos. Abraão, como nós vimos na mensagem passada, tinha brigado com o que a gente chama de gente grande. E de quebra tinha ainda recusado a aliança com as cidades libertadas. Ele recusou a aliança com Sodoma. E, num contexto desse, a represália dos reis derrotados era uma grande possibilidade. Abraão venceu a guerra por causa do poder, da graça do Senhor que estava com ele. Mas Abraão mesmo não era nenhum guerreiro, de fato. Ele era um pastor, ele era um nômade, ele era um peregrino, um criador de gado. E os seus servos não eram gigantes, guerreiros armados até os dentes. Some-se a isso, meus queridos, o fato de que Abraão não morava numa cidade fortificada. Não se diz que Abraão matou Quedorlaomer. Só se diz que ele os perseguiu, ele os afugentou, e ele tomou o seu sobrinho de volta, e a cidade, e os despojos, e as pessoas da cidade de Sodoma, e as riquezas. Mas não se diz que ele matou os reis. Então, uma represália era algo muito comum, que Quedorlaomer pudesse voltar, ou os outros povos que foram vencidos por ele. Só que, veja, ele não habita em cidades fortificadas. Onde é que ele habita? Em tendas. Não tem muros, não tem proteção. Que coisa é mais insegura do que uma tenda, do que uma barraca? Nós sabemos disso porque nós vivemos na geração do medo. Nós queremos casas que tenham muro com cerca elétrica, portão elétrico, com câmeras, não é isso? Mas Abraão não tinha nada disso e nem morava em cidade fortificada. E ele podia então sofrer a represália dos inimigos. E ele poderia morrer junto com todos os seus servos e a sua esposa. E ele poderia perder tudo. Mas há um segundo fator que trazia medo a Abraão, a força dos ocupantes da terra. Em sua campanha militar, você sabe que Abraão, ele percorreu desde Hebrom até Dan, lá no norte, ele percorreu toda a terra da Palestina. E ele pôde ver certamente, meus irmãos, o que mais tarde os seus descendentes, faria os seus descendentes retrocederem na guerra de conquista. Vocês lembram do relato dos espias enviados por Moisés, lá em Números capítulo 13, verso 32? É aquela mesma região. Olha o que eles dizem. O povo que habita nessa cidade, ou nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Está lá em Números 13, 32. Mesmo centenas de anos antes, já havia cidades fortificadas, porque os refaíns foram mencionados no capítulo 14, e os refaíns eram gigantes. Og, rei de Bazã, lá é dito, quando na passagem em que Israel vence os primeiros dois reis, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, diz que ele era o descendente dos refaíns, e o seu leito tinha 9 côvados. Cerca de 4 metros era a sua cama. Não é king size, né? Giant size, né? Então ele era um gigante no mínimo 3 metros. Havia gigantes naquela época, homens de grande estatura. Então, esse povo era poderoso. Mesmo que estejamos há séculos da história narrada em Números 13 e 14, a guerra relatada no episódio anterior ao nosso texto já nos mostra que a terra que o Senhor havia prometido ao nosso pai, embora fosse uma terra que mana leite e mel, também era uma terra de cidades fortificadas e de poderosos gigantes. Mas havia uma terceira apreensão no coração de Abraão. Ele não tinha ainda um herdeiro. Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, talvez ele estivesse já próximo dos 10 anos de peregrinação, e nada de herdeiro, Sara continuava estéril. Tendo a promessa de se tornar essa grande nação, ele não tinha nenhum filho, somente escravos nascidos na sua casa. E uma quarta e última razão para a apreensão e o medo, e eu diria frustração também na vida de Abraão, a teimosia de Ló em voltar para Sodoma. Nós sabemos pelo capítulo 19 que Ló voltou para Sodoma. E além de temer pela vida do sobrinho, se Abraão tinha alguma esperança de que Ló pudesse ser seu herdeiro, e isto é bem provável, é bem possível, a escolha de Ló havia sepultado essa esperança.
E é notória em toda a trilogia que nós falamos da história de Abrão e Ló, a preocupação de Abrão com Ló. Veja, no capítulo 13, ele havia intervindo numa contenda pela terra para aplacar a contenda com seu sobrinho. No capítulo 14, ele havia entrado numa guerra perigosa para livrá-lo. Mais à frente, no capítulo 18, ele vai interceder pela vida de Ló, quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Então é razoável supor que Abrão visse em Ló talvez seu plano B, quanto à promessa de um herdeiro. Mas ainda que não fosse esse o caso, meus irmãos, a vida do seu sobrinho certamente foi objeto de frustração e de grandes apreensões. É como um drama de um pai e de uma mãe pelos seus filhos. Será que Ló vai sobreviver a tudo isso? Ele voltou para aquela cidade terrível, e depois ele sabe que Deus vai destruir a cidade. Como que está meu sobrinho Ló? É a sensação de um pai pelo futuro dos seus filhos. Então, frustração e medo podem resumir o sentimento de Abrão neste momento. Este é um sentimento que sempre nos acomete, não é verdade? Frustração quando os objetivos não são alcançados e medo quanto aos desafios e perigos futuros. Por isso que essa passagem pode falar ao nosso coração e trazer para nós consolo. Existe algum medo que está tomando o seu coração? Existe alguma frustração que está desanimando você na sua peregrinação da fé? Existe alguma incerteza que tira de você a paz, a tranquilidade, o sono? Então, aqui nós temos uma mensagem de consolo. E esta mensagem nos vem através da aliança da promessa. Porque é neste contexto que o Senhor aparece para encorajar Abrão. E quão ternas são as palavras. E como Deus, quando eu olho para essa narrativa, eu imagino como se Deus estivesse carregando Abrão no colo. No diálogo que se segue, nós temos uma das mais belas e relevantes passagens da história patriarcal e da história da redenção, na qual podemos contemplar, por um lado, o Senhor confortando e encorajando o portador da promessa. E por outro, as dúvidas, apreensões e a resposta de fé do patriarca pela qual ele foi justificado e foi chamado pai da fé. Bem, olhando para o nosso texto, apenas um comentário rápido, ele tem uma estrutura muito simples de compreender. Trata-se aqui de dois diálogos. O primeiro diálogo ocorre do versículo 1 ao versículo 6. O segundo diálogo do versículo 7 até ao final. Cada um desses diálogos começa com uma declaração do Senhor, sempre com a expressão eu sou. Na verdade, o verbo ser está subentendido no hebraico, porque o hebreu ele não usava o verbo ser comumente. O verbo ser estava subentendido. Mas quem lesse, qualquer hebreu que lesse, entenderia. Cada diálogo é começado com a palavra eu sou. Você conhece essa expressão, né? Eu sou. Depois dessa palavra do Senhor, eu sou, você tem um questionamento de Abrão. E em terceiro lugar, você tem uma resposta do Senhor ao questionamento, confirmando as promessas a Abrão. E o texto tem o seu clímax numa formalização da promessa por meio de uma aliança. E por meio dessa aliança, o Senhor vai se comprometer a cumprir a promessa. E em cada parte, o Senhor enfatiza um elemento de promessa. Se você observar do versículo 1 a 6, o elemento da promessa, o que Deus tinha prometido a Abrão? Se nós pudéssemos resumir em dois elementos, seriam: Deus prometeu um herdeiro, uma semente, fazer dele grande nação, e Deus prometeu uma terra. Se você olhar do versículo 1 a 6, o tema é o herdeiro. E do versículo 7 em diante, o tema é a herança, é a terra. E se nós ainda compararmos a estrutura maior do ciclo narrativo das jornadas de Abrão, nós veremos que, após mencionar os dois elementos da promessa na primeira seção do capítulo 12, o tema da herança da terra dominou as narrativas do capítulo 12 a 14. Você viu as provas de fé de Abraão? Primeiro ele teve uma prova quanto à escassez da terra, quando ele foi para o Egito. Depois ele teve uma segunda prova quanto ao excesso de riquezas e a insuficiência da terra. Depois, em terceiro lugar, ele percorre a terra para reconquistar os bens e o seu filho e o seu sobrinho Ló. Todas as provas de Abrão aqui são relacionadas à terra. Se você ler
em casa você vai perceber que do capítulo 16 até o 22, as provas de Abraão giram principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em torno do herdeiro, em torno da descendência. Então agora ele terá provas principalmente relacionadas à semente. E nesse capítulo 15 que divide as duas sessões, nós temos o Senhor confirmando a promessa de um herdeiro e a promessa de uma terra. A promessa de uma semente e a promessa de possessão dessa semente sobre a terra. Então vamos ao primeiro diálogo. Nós vamos dividir então em dois diálogos, sempre nessa configuração. A palavra do Senhor a Abraão, a pergunta, a dúvida da fé, o que eu chamo de dúvida da fé, eu vou já explicar. Depois a resposta do Senhor com o reforço da promessa. E depois a segunda vez também. Qual é a palavra do Senhor? Lembre-se, Abraão está com medo. Ele está habitando em tendas. Os inimigos podem trazer represália. Ele segue sem filhos. Ainda não viu nenhum indício do cumprimento da promessa. E aí diz a Bíblia que depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Essa expressão aqui indica claramente que Abraão é um profeta. O narrador está querendo indicar que Abraão é um profeta. E o Senhor aparece a ele numa visão. E o que é que Deus fala? Ele está com medo do futuro. Qual é a palavra de Deus? Não temas. Não temas, Abraão. Então, conhecendo o sentimento de temor e frustração que se apoderou de Abraão, o Senhor lhe aparece numa visão para encorajá-lo. Não temas, Abraão. Se você observar na palavra de Deus, você verificará que esta é uma palavra recorrente do Senhor aos seus servos diante de grandes desafios, especialmente ligados às guerras santas de Israel. Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, quando o povo está diante do mar e Faraó atrás de si, o Senhor diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Depois lá em Josué capítulo 1, verso 9, quando Josué, prestes a entrar à terra prometida, está com o coração tomado de apreensões, o que é que Deus fala? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, ou no texto original, nem desmaies. Não temas, Josué, porque eu sou contigo. Se você olhar Josué capítulo 1, o tempo todo de Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu sou contigo. Lá no capítulo 8, verso 1, Deus também fala a mesma coisa: eu sou contigo. Então é o contexto de guerra. Deus está dizendo a Abraão: não temas. Abraão, não continue com medo. Abraão, fique tranquilo. Abraão, você não conhece o futuro, mas você precisa saber que você não precisa temer. E por que Abraão não deveria temer? Deus dá pelo menos duas razões. Primeiro ele diz: não temas, eu sou o teu escudo. É interessante que o hebraico tem pelo menos duas formas do pronome pessoal. E uma das formas é uma forma solene, e essa é a forma que Deus utiliza aqui. É uma declaração solene. Qual é o trunfo de Abraão? Qual é a razão, meus irmãos, para confiarmos a Deus os nossos medos, as nossas apreensões? Que razão é suficiente? Se o Senhor dos céus e da terra, se aquele que criou o universo, que conta as estrelas na palma da mão, que mediu os céus a palmos, aquele que tem o coração do rei nas suas mãos, e que segundo o seu querer o inclina, quando ele, que é o Rei Todo-Poderoso, que opera com o exército dos céus, ninguém pode lhe deter a mão, e nem dizer que fazes. Quando esse Deus chega e diz: eu sou o teu escudo, o que vai nos ameaçar? É o que Paulo diz lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a palavra de consolo ao Senhor para aqueles que têm medo. Eu sou o teu escudo. Lembra? O contexto é de guerra. Por que Deus diz isso? Por causa da possibilidade de investida dos reis da Confederação do Oriente. No eventual ataque, Abraão tinha uma garantia. O Deus Altíssimo, você lembra do capítulo 14, verso 19, verso 20 e verso 22. O Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, o mesmo que havia entregado os adversários nas mãos de Abraão, seria o seu escudo.
As setas poderiam vir. Ele está dizendo, eu vou me colocar entre você e as setas. Eu vou me colocar à tua frente. Eu vou receber as setas. Elas não vão te atingir. Na verdade, esta palavra é uma confirmação, irmãos, do que o Senhor Deus, pelos seus atos, já havia demonstrado ao entregar a Abrão seus inimigos. No entanto, ele precisava ser lembrado. Esta também devemos lembrar, é uma palavra para Israel, porque é Moisés quem está escrevendo, e é para Israel que a narrativa foi primeiro dirigida, porque você lembra lá, nas peregrinações de Israel, em Números, tal como seu patriarca, eles eram uma comunidade de pastores que iriam caminhando para conquistar uma terra onde habitavam gigantes em cidades fortificadas. Então Israel, olhando para a experiência do seu pai Abraão, precisa lembrar que o Deus de Abraão é também o seu escudo. Mas a Bíblia diz que os da fé são todos filhos de Abraão. Não somos nós filhos de Abraão? Esta é uma palavra para nós. Nós estamos peregrinando neste mundo. Nós teremos muitos percalços no caminho. Nós enfrentaremos muitas frustrações. Nós falharemos na nossa fé. O que é que nos garante que nós vamos chegar do outro lado? É esta palavra: não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Eu que prometi e vou completar a boa obra. Esta é a palavra de consolo. Ainda que tenhamos tido tantas experiências de livramento do Senhor, você que é crente há muito tempo, você já teve. Você já passou por situações duras, por provas duras, não foi? E o Senhor te livrou, você está aqui, e você pode contar a história, mas cada novo desafio, nós tememos. E Deus precisa de novo dizer, eu sou o teu escudo. É por isso que nós sempre voltamos a temer diante de nós os desafios e desanimar quando passamos por frustrações. E então nós precisamos lembrar da palavra do Senhor. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Mas há uma segunda garantia que o Senhor lhe dá. Uma segunda razão para ele não temer. Ele diz aqui, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Aqui temos uma questão de tradução. Na versão chamada Almeida Corrigida Fiel, assim está traduzido: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Essa é uma possibilidade. Que Deus, o texto hebraico comporta uma tradução: eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. E essa palavra galardão é um sinônimo de recompensa, salário. E ela era usada também no contexto das guerras. A palavra aqui traduzida por galardão, ela era um termo aplicado à recompensa devida aos que conduzem uma campanha militar. Trata-se dos despojos que o rei, o soberano, concedia ao valente que conquistava os seus inimigos. Então o que nós temos aqui, irmãos, é o portador da promessa, que havia, você lembra, renunciado ao despojo de Sodoma, da guerra, da maldita Sodoma, no capítulo 14, versos 22 a 24, e agora Deus está lhe dando a garantia de que não só ele seria o seu escudo, mas ele seria a sua recompensa. E mesmo que nós prefiramos a nossa versão, e que o contexto a favoreça, porque fala de uma descendência de uma terra que o Senhor vai conceder a Abrão, de qualquer maneira, o ápice das promessas de Deus ao pai da fé é o próprio Deus, como ele mesmo vai declarar. No capítulo 17, quando há uma formalização de aliança ligada a um compromisso de Abrão, o Senhor diz, dar-te-ei a tua descendência. Gênesis 17, 8. A terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nós temos aprendido aqui na igreja que o clímax das promessas de Deus são estas: e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O próprio Deus se dando ao seu povo é o grande tesouro. Por isso o salmista no Salmo 16 diz, Senhor, tu és a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Então é razoável traduzirmos, eu sou o teu escudo, Abrão, e eu sou a tua recompensa, eu sou o teu tesouro, eu sou a tua riqueza.
Esta é a garantia do Senhor para nós. Mas sabe, meus irmãos, isto gera então uma dúvida em Abrão. Abrão aqui entra num diálogo com o Senhor. Se você observar, até aqui Abrão não fala muito. Até que se mostra mais Abrão agindo. Você o vê num diálogo com Faraó, na narrativa, tem mais ações do que diálogo. Você vê num diálogo com Ló, e você vê Deus falando e Abrão não respondendo. Mas aqui Abrão entra em um diálogo com o Senhor, é uma oração. E no diálogo Abrão tem algumas dúvidas. E Abrão então questiona o Senhor. E aí eu preciso explicar uma coisa para você. Essa dúvida de Abrão não representa incredulidade. Abrão vai demonstrar incredulidade no próximo episódio, no capítulo 16. Mas não aqui. Essa dúvida brota da fé. Nós temos uma visão, muitas vezes, antibíblica da fé. Por causa desse narcisismo da nossa geração que adora a si mesma, desse orgulho que é inflado pela psicologia da autoestima. As pessoas entendem fé como um ato heróico, onde você tem uma certeza plena, e você não tem nenhuma dúvida, mas não é assim a fé salvadora. A fé pode ter dúvidas, sim. E, na verdade, nós podemos classificar 2 tipos de dúvidas. Existem as dúvidas que procedem da nossa fé. E existem as dúvidas que procedem da nossa incredulidade. Nós também costumamos associar atos que são religiosos com atitudes, vamos dizer, espirituais e superiores. Mas atos religiosos podem representar uma atitude carnal, porque procedem não de fé, mas de incredulidade. Deixa eu me explicar para você. Isso aqui é importante. Se a gente não conseguir fechar a mensagem, tudo bem, a gente continua semana que vem. Mas isto é importante. Porque na nossa caminhada nós temos dúvidas. É normal você ter dúvidas. Mas a questão é de onde elas procedem. Da sua fé ou da sua incredulidade? Existem coisas acerca das quais nós cremos em Deus. Deus nos dá certas promessas. Mas às vezes nós enfrentamos certas dificuldades que parecem contradizer as promessas de Deus. Então, mesmo continuando a crer que Deus vai cumprir a sua promessa, nós podemos ter dúvidas de como Ele vai cumprir. Porque nós vemos tudo nebuloso. Então, Deus te dá uma promessa, mas Deus não te diz exatamente como Ele vai fazer. E, de repente, acontecem algumas coisas que parecem conspirar contra o cumprimento da promessa. Ora, nós temos a promessa de vida eterna, não é verdade? Mas quantas dúvidas nós temos? Quando nós temos situações que nós não temos explicações para elas. E nós queremos saber. Nós, por exemplo, sabemos o que temos que fazer em determinadas situações, porque existem os mandamentos de Deus na Escritura, mas às vezes nós não sabemos como fazer. Tem muitas pessoas que... mulheres que chegam para mim, pastor, eu sei o que eu tenho que fazer em relação a esse conflito com meu marido, mas eu não sei como falar, como chegar. E às vezes você até fala da forma correta, e aí ele reage de um modo diferente, e você não sabe qual deve ser sua reação. Então você diz, eu quero saber como que eu posso aplicar melhor a palavra de Deus neste caso. É uma dúvida que procede de fé, porque você acredita que se você cumprir a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Este é o caminho correto, mas você às vezes não sabe os detalhes disso. E às vezes você tem certeza de que você vai chegar do outro lado, mas você não sabe que percalços vão acontecer. Eu muitas vezes, na minha caminhada como pastor, por exemplo, eu sei o que tem que fazer, mas às vezes eu percebo que tem alguns entraves. Eu sei que tenho que pastorear alguém em relação a algum problema. E eu sei o que a palavra de Deus diz. Mas aquela pessoa não consegue entender aquilo que a palavra de Deus diz. E eu já expliquei várias vezes. E aí tem uma hora que eu digo, Senhor, eu não sei mais o que dizer. Isso não é incredulidade, isso é uma dúvida que brota da fé. Eu vou dar um outro exemplo. Você tem um medo em relação ao futuro do seu filho. Mas qual é o seu medo? É se ele vai ter um bom emprego? Se ele vai ter uma profissão? Se ele vai ser uma pessoa de sucesso? Se ele vai ter saúde? Ou o seu medo é se ele de fato vai
conseguir apreender, absorver a fé que você está passando para ele, e ele vai glorificar o nome do Senhor. Você percebe a diferença? Existem dúvidas que brotam da fé e dúvidas que brotam da incredulidade. E às vezes a nossa oração, nossos questionamentos brotam da fé. Quando é que o questionamento brota da fé? Quando eu faço um questionamento baseado no caráter de Deus. Abraão, quando vai interceder por Ló, ele questiona Deus, mas ele questiona baseado na sua fé. Ele diz: Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio? Longe de ti fazeres isto. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Veja, ele não abre mão do fundamento da fé. Deus é justo, mas eu não estou vendo coerência entre essa justiça. Veja, não é que Deus está sendo coerente. Ele não está vendo coerência entre o acontecimento e o caráter de Deus. Como é que eu vou conciliar isso, Senhor? Eu não abro mão de que tu és justo, mas tu vais destruir. Percebe? É a mesma coisa lá quando Abacuque clama: Senhor, até quando eu clamarei opressão? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a iniquidade não podes contemplar. Como é que está acontecendo tudo isso, Senhor? Como o Senhor me explica essa incoerência? Porque o Senhor é justo. Veja, ele não questiona, ele não duvida da justiça, da santidade, do amor de Deus. Mas quando você diz assim: ah, Deus, eu devo ter feito uma coisa muito ruim, porque até agora só desgraça na minha vida. Esta é uma declaração que flui da incredulidade. Mas quando você está passando pela prova e diz: Senhor, eu não sei o que tu queres me ensinar, eu sei que tu me amas, mas eu não sei de que maneira isso vai me ensinar e como eu devo reagir. Senhor, ajuda-me. Esta é uma dúvida da fé. Eu acho que já deu para os irmãos compreenderem. Então esta dúvida de Abraão é uma dúvida que procede da sua fé. E é o que eu chamo de primeira dúvida da fé. Depois, no segundo diálogo, ele vai ter uma segunda dúvida. Qual é a dúvida? Ele diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, qual é o meu galardão? Eu sei que o Senhor vai me dar, mas quando eu olho ao meu redor, eu não vejo esse galardão. Onde ele está? Eu quero saber. Em que eu devo investir? Ló foi-se embora. Ló está em Sodoma. E o herdeiro da minha casa é um escravo. Veja no verso 3, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Aqui um dado interessante, né? A gente não pode imaginar que em toda cultura, em todo momento, a escravidão sempre era uma coisa nos mesmos moldes do que aconteceu no Brasil. Embora houvesse senhores ruins, havia uma relação muito pessoal entre servos e senhores na cultura do Oriente Médio, ao ponto de que, por lei, por uma convenção cultural, quando um senhor de terras de escravos não tinha herdeiros, o servo mais velho da sua casa herdava. Escravidão interessante, né? Pois é exatamente isso. É o que ele está dizendo. Senhor, o herdeiro que eu tenho é um servo na minha casa. É ele, Senhor. Veja, ele não está duvidando, mas ele está dizendo: o que o Senhor vai me dar? Essa palavra traduzida por Senhor Deus, na verdade é Yahvé Adonai. E Adonai significa Senhor, dono. Abraão está no seu questionamento destacando a soberania de Deus. É um termo, inclusive, usado para o sucerano, para o grande soberano que tinha um vassalo sobre o seu domínio. E ele está reconhecendo a sua condição de servo, mas ele quer saber de que galardão o Senhor estava falando, porque até agora ele peregrinava sem filhos. Como Salomão mais tarde iria reconhecer, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É a mesma palavra, mas Abraão até agora ainda não tinha herdeiros. E aí Deus dá uma resposta para ele. Porque Deus responde às dúvidas da fé. E Deus sempre responde com consolo. As dúvidas da incredulidade, ele responde com repreensão. Mas as dúvidas da fé, ele responde com consolo. Olha o que Deus diz: a isto respondeu logo o Senhor, diz o verso 4, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será
o teu herdeiro. Abraão é aquele que vai ser gerado da tua semente. Não é esse. Ele já está deixando claro que nem é Ló, mas é alguém que vai ser gerado de você, que virá da tua semente. E para reforçar, olha o que o Senhor faz. É como se o Senhor tomasse Abraão pela mão e diz: vem aqui para fora da tenda, Abraão. É de noite. Essas duas visões aconteceram em mais ou menos 2 noites. Então, na primeira noite, o céu escuro, estrelado. E o Senhor disse: vem cá, Abraão. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar o que eu criei. Olha para o céu, Abraão. Ele havia declarado: Deus que possui os céus e a terra, concordando com Melquisedeque no verso 22. Olha os céus que são minha possessão. Abraão, se tu puderes, conta as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ixi, eu não sei onde eu comecei. Eu não tenho como contar, senhores. Vai ser assim a tua posteridade, Abraão. O mesmo Deus que fez as estrelas é capaz de suscitar uma multidão de você. Veja como o Senhor, de maneira tão maravilhosa, tão terna, traz para ele, dizendo esta promessa: assim será a tua posteridade. Assim como você não consegue contar, você não vai conseguir contar as estrelas, ou a sua posteridade. Qual é a resposta de Abraão, irmão? Abraão creu no Senhor. Essa palavra creu, eu preciso dizer porque é ligado a uma palavra que você conhece. Essa é uma das poucas vezes que você vê esta palavra no Velho Testamento. Ela não é muito comum. Existem outras palavras para crer, a palavra confiar, a palavra esperar, a palavra apoiar-se. Mas essa palavra aqui é muito especial. A palavra hebraica é re'emin. E essa palavra re'emin é uma forma verbal que tem a mesma raiz da palavra amém. Você conhece amém? Amém. O que significa que quando ele disse: será assim a tua posteridade, Abraão disse: amém, Senhor. Assim seja. Eu creio. E veja, aqui diz que ele creu no Senhor e a coisa mais maravilhosa aconteceu. Isso lhe foi imputado para justiça. Abraão era um pecador. Abraão não podia justificar-se a si mesmo. Ele já havia tomado um tombo. Tomaria logo no episódio seguinte. Mas Abraão creu na promessa que mesmo sendo ele um pecador, mesmo sendo ele falho em crer nas promessas de Deus, mesmo ele sendo falho em obedecer a Deus, Deus iria cumprir a promessa e fazer dele uma bênção. E esta fé que Abraão teve é que lhe foi contada como justiça. O que nós temos aqui, queridos, é a doutrina da justificação pela fé, já no primeiro livro da Bíblia. Isto fica muito claro lá em Romanos capítulo 4, verso 3. O apóstolo Paulo explica isto em Romanos 4, 3 e em Gálatas 3, 6. Romanos capítulo 4. Você tem aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Em Romanos capítulo 4, é interessante que o capítulo 3 de Romanos, ele trata exatamente da justificação pela fé. No versículo 21, depois de falar que todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus. No verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, a redenção que há em Cristo Jesus. E todo o capítulo fala da justificação pela fé. E qual é o exemplo que Paulo usa, qual é a ilustração que ele usa para ensinar a justificação pela fé? Capítulo 4, verso 1, Abraão. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Falando aqui aos judeus. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça.
E por causa disso, Abraão é considerado pai de todos os crentes. Se você olhar no verso 9, ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, Abraão está questionando aqueles que achavam que a salvação e a justificação vinha por obras da lei, por praticar a circuncisão. Mas ele está dizendo, Abraão não tinha sido circuncidado, e a Bíblia já havia dito que ele foi justificado pela fé. E para quê? Para que ele seja pai tanto dos circuncisos, como dos incircuncisos, é o que ele vai concluir. Diz que ele não recebeu, ele não foi imputado a fé como justiça no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E no verso 11 diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo, como um selo visível da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. A circuncisão só vai acontecer no capítulo 17. Para vir a ser o pai de quem? De todos os que creem, embora não circuncidados, nós gentios, não judeus, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Diz que ele creu, e isto lhe foi imputado, foi atribuído, foi creditado como justiça. A justiça que Cristo realizou na cruz foi creditada a Abraão antes de Cristo morrer na cruz. O sacrifício de Cristo teve efeito retroativo sobre Abraão. É aqui que ele crê no Evangelho. Claro que ele havia demonstrado fé desde que saiu na promessa, desde que teve a promessa e saiu da sua terra, mas aqui é que se declara a justificação de Abraão. E lá em Gálatas capítulo 3 também, quando ele fala da justificação pela fé em Jesus, no capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo diz, é o caso, no verso 5 ele diz, aquele, pois, que vos concede Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, os gentios preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E Cristo cumpriu a promessa feita a Abraão no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. No verso 14 explica, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós não temos justiça própria, queridos. Nós não podemos nos justificar. Mesmo na nossa caminhada de fé, nós vamos cometer falhas. E nós precisamos crer que a justiça de Deus em Cristo é suficiente para nos cobrir, que é suficiente para nos vestir, que é suficiente para satisfazer a santidade de Deus. E foi por esta fé que Abraão foi justificado. Abraão creu no Senhor, e isto foi imputado, quer dizer, creditado a Abraão por justiça. Ele foi justificado pela fé. E aí nós chegamos ao segundo diálogo. Se o primeiro diálogo promete um herdeiro, o segundo diálogo vai prometer a terra. E olha como Deus fala de novo. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. É muito interessante essa declaração. De novo ele chega para Abraão e diz, eu sou. Já aqui nós temos um outro dia. Deus chega para ele e diz, eu sou o Senhor. E Deus aponta para aquilo que Deus já havia revelado através dos seus atos. É sempre assim a revelação de Deus. Deus age, Deus fala, predizendo, antecipando seus atos. Deus age revelando-se nos seus atos. Depois Deus fala de novo explicando os seus atos. É o que a gente chama de ato-revelação e palavra-revelação. Deus promete, Deus faz e Deus explica depois. Deus já tinha tirado Abraão de Ur dos Caldeus. Se você olhar
essa fraseologia, como eu costumo dizer, ela é semelhante a Êxodo capítulo 20, quando o Senhor dá a Israel o livro da aliança. Como é que Deus fala? Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele está falando aqui para Abraão, eu te tirei de uma casa de servidão, eu te tirei de uma nação idólatra, eu te tirei do serviço que você prestava a outros deuses, eu te chamei, eu te libertei para te dar esta terra. Por herança. Observe, o tema aí é a herança. Então, na primeira palavra, Deus diz, olha, tu terás um galardão, eu sou o teu escudo. Mas na segunda ele diz, eu te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. E aí surge a segunda dúvida da fé. Senhor Deus, de novo, soberano, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Como eu vou saber que eu vou possuí-la? Ele não está duvidando, ele quer saber de que maneira, porque ele não consegue ver como. Como que ele vai conquistar toda essa terra? Como que isso vai acontecer? Ele quer saber. E aí Deus faz algo maravilhoso, irmãos. Deus faz algo que, num primeiro momento, para nós é estranho, porque nós não conhecemos a cultura. Ele diz, olha, toma aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, 5 animais. E ele tomando todos estes animais, não se diz o que Deus ordenou, mas pelo que Abraão fez foi o que Deus ordenou. O que ele fez? Partiu os animais, ele matou, ele imolou os animais, e ele partiu pelo meio, e pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, mas ele não partiu as aves. O que é isso? Primeiramente, o que você vê aqui é muito sangue derramado. Uma novilha é uma vaquinha nova, né? Uma cabra e um cordeiro. Ele mata esses animais. Ele imola as aves. Ele não parte as aves porque eram pequenas. Então coloca a rolinha de frente ao pombinho. E os outros animais a metade de frente da outra. Então ele forma um corredor. O que vai acontecer? Aí eu preciso explicar. Na cultura do Antigo Oriente, essa era uma das formas de fazer aliança. As duas partes da aliança, os dois aliados, eles partiam os animais, matavam, partiam pelo meio, e eles faziam um corredor, dividindo-os em metade, e eles realizavam um rito de aliança, no qual eles pisavam nos animais, possivelmente pisavam nas costelas dos animais, e enquanto passavam, eles invocavam sobre si uma maldição, dizendo, se eu não cumprir a minha aliança, que seja feito comigo o que foi feito com esses animais, que a minha carne seja dada às aves de rapina. É isto que acontecia. Era assim que era feita a aliança naquela época. E é o que Deus está dizendo, prepara um rito de aliança, Abraão. Então, ele está chamando Abraão, e Abraão imagina que vai passar, e óbvio, Deus não tem corpo. Então, Abraão está imaginando que ele vai passar por entre aqueles pedaços, e fazer algum tipo de promessa e juramento. Você tinha que deixar aquelas... Alguns acham que depois virava churrasco, mas eu creio que não. Por uma passagem posterior, que depois eu vou falar. Mas aquelas partes de animais, elas eram deixadas ali e apodreciam. E aí os urubus vinham comer. E era para a pessoa ficar olhando, porque aquela era uma aliança de sangue. Toda aliança tinha o que a gente chama de um penhor de sangue, uma garantia de sangue, apontando para uma maldição que estaria sobre aquele que não cumprisse. Mas olha o que acontece. Ele parte as aves e ele fica ali esperando. O que o Senhor vai me dizer agora? E aí diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, mas Abraão está enxotando, porque ainda não aconteceu a aliança. E ele sabe o que significa as aves de rapina sobre aqueles pedaços. Ele sabe o que aquilo significaria, possivelmente, para aquele que não cumprisse a aliança. E aí Deus então responde à pergunta de Abraão, como saberei que poderei possuí-la? Mas aí acontece uma coisa interessante. Veja, primeiro Deus o tranquiliza. Mas às vezes,
Deus pode trazer mais medo para nos moldar, para se revelar a nós. Veja o que veio o verso 12. Ao pôr do sol, já é o segundo dia, caiu um profundo sono sobre Abraão. É a mesma expressão lá para Adão, quando Deus deu um profundo sono, que tirou a costela que Adão nem sentiu. Então foi um sono tremendo. E provavelmente o que Abraão vê aqui é num sonho. Mas não só um profundo sono, mas grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Tudo escuro, não tem estrela nos céus, e ele é tomado de um pavor. Por quê? Porque Deus vai lhe mostrar o que vai acontecer com a sua posteridade. Ele quer saber como é que eu vou possuí-la. Deus está explicando. E o que Deus fala? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso trazia terror. Os seus filhos vão ser escravizados por 400 anos. Mas, Abraão, eu vou julgar a gente a que tem de sujeitar-se. E depois eles vão sair com grandes riquezas. Deus está aqui antecipando, porque Deus sempre antecipa para mostrar que a sua palavra é a verdade. Ele anuncia as coisas desde o princípio para deixar claro que ele tem o controle dos acontecimentos. E se você olhar lá em Êxodo, capítulo, nós não vamos abrir lá, mas se você quiser depois conferir lá em Êxodo, no capítulo 1, depois no capítulo 13, 14, por ali, quando o povo vai para o Egito, Deus disse assim, olha, cada mulher peça a sua senhora, e cada homem peça ao seu senhor joias, riquezas e objetos que vocês vão despojar os egípcios. Veja, os escravos hebreus pedindo às mulheres, pedindo para suas senhoras. E eu vou fazer com que eles deem. Eu vou dar mercê diante dos egípcios. E não só isso, cada um vá também para o vizinho e peça alguma coisa. Peça joia de prata, peça tudo. Só peça. Deus moveu o coração, sabe por quê? Porque o livre-arbítrio do homem está sob o controle de Deus, se você quer usar a palavra. E veja, quando Deus, se você quiser ler lá Êxodo, você vai ver. Quando Deus disse assim, olha, peça as joias, peça tudo. Os egípcios não fizeram assim, não. Tenho que dar a joia para os hebreus. Não são autômatos, não. Eles fizeram voluntariamente. Isso é um mistério que ninguém conhece. Deus muda o coração. Deus é soberano. Não tem livre-arbítrio que registra a Deus. Ele não é nenhum cavalheiro que fica batendo na porta do seu coração. Ele move o coração. E se ele não mover o seu coração, não converter o seu coração, você está caminhando para a perdição. Mas Deus está dizendo aqui, olha, eles vão sair com grandes riquezas. E o que é que ele está falando aqui? O que Abraão experimentou, lembra? Ele foi para o Egito, inclusive pecou, Faraó acumulou de bens e ele saiu com riquezas, mesmo sendo uma maldição para o Egito. Deus está dizendo, olha, a tua posteridade será do mesmo jeito. Mas na quarta geração, mas olha o verso 15. Agora, Abraão, aí uma palavra que tranquiliza no meio desse terror. Tu irás para os teus pais em paz. Abraão, você não vai morrer, não. Não vai morrer da guerra, não. Os inimigos não vão te tocar, eu sou o teu escudo. Você vai ser sepultado em ditosa velhice. Abraão morreu com 175 anos. Pode ficar tranquilo, você vai morrer em paz. Mas eu vou julgar, quando se encher a medida da iniquidade dos amorreus que habitam essa terra. Eu vou usar esse povo, a tua posteridade, para julgar esta terra. Mas você vai ser sepultado em paz, em ditosa velhice, Abraão. E na quarta geração, eles voltarão para aqui. E diz que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E olha uma coisa interessante que acontece. Está tudo escuro. De repente, Abraão vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Existem duas leituras para essa expressão. Há quem diga, comentaristas que digam que são dois objetos que ele vê. Um fogareiro fumegando e uma tocha com labareda de fogo. Outros dizem que é uma só coisa. Eu prefiro acreditar que são duas coisas.
que passa por aqueles pedaços. E nessa hora, diz, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão. A palavra fez aqui traduz o verbo hebraico cortar. Por causa do ritual, era chamado cortar uma aliança. Veja, Abrão não passa por entre aqueles pedaços. Preste atenção. Os dois que faziam aliança tinham que passar, mas Abrão não passa. Ele está tomado de sono, está tomado de pavor. Ele mal consegue se levantar, ele só abre os olhos e vê uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante passando pelos pedaços, dizendo: eu darei à tua descendência esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Em primeiro lugar, a aliança é soberana, é unilateral, e Deus está garantindo: apesar de tu seres quem é, eu vou cumprir, eu vou te salvar, eu vou fazer da tua nação, da tua posteridade, uma bênção para todas as famílias da terra. Eu estou garantindo, e Abraão, a passar por esses pedaços, eu estou colocando em jogo a minha vida eterna. Eu coloco minha vida em jogo. Que seja feita comigo aquilo que foi feito com esses animais, se eu não cumprir minha promessa, e eu vou passar sozinho. Você quer melhor garantia do que essa? Como é que eu vou saber, Senhor? Tá bom, Abraão. Eu coloco a minha vida eterna em jogo. E meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, e já nos caminhando para a nossa conclusão, que lá em Josué capítulo 24, nesta aliança de sangue, quando Josué está se despedindo depois de conquistar grande parte das terras, Josué se despede do povo. E ele se lembra, ele se reúne com o povo de Israel em Siquém, no capítulo 24. Você lembra Siquém? Siquém é um dos lugares, é o primeiro lugar onde Abraão levantou o altar, lá em Gênesis 12. E ele vai exatamente para aquele lugar. E ele diz ao povo: assim diz o Senhor Deus, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abrão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque, a Isaque dei Jacó. E veja, ele diz: eu fiz isto. E agora eu sou o mesmo Deus aqui. José vai morrer. E ele diz: olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. No verso 14. Agora, pois temei o Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Escolham quem vocês querem servir. Se o Deus que cumpriu a promessa a Abraão, e nós aqui somos o cumprimento, já conquistamos grande parte da terra, ou se os deuses que eles serviam antes de eu chamá-los, ou se os deuses da terra em que vocês habitam. Eu já tomei minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Israel falou o quê? Nós vamos servir ao Senhor. Mas você olha a história posterior de Israel, e você vê transgressão em cima de transgressão. Israel não cumpre a aliança, e a maldição da aliança vem sobre eles. E quando o último rei de Judá, em Jeremias 34, verso 18, o último rei de Judá é um rei ímpio. Ele faz uma aliança, e o tipo de aliança que ele faz é a mesma. Se você olhar do verso 8 em diante, nós não vamos ler todo o texto, mas só para dizer, Zedequias fez aliança com todo o povo de Israel para apregoar liberdade, porque eles tinham se aproveitado da escassez, da fome, do domínio da Babilônia. Já dominava de certa maneira Israel, mas não tinha destruído ainda.
para se aproveitando da pobreza dos irmãos e escravizando os seus irmãos israelitas. E por causa da profecia do Senhor repreendendo, ele faz uma aliança em Israel com os nobres, dizendo: nós vamos cumprir a lei do Senhor e vamos libertar esses escravos. E quando eles fazem aliança, eles fazem do mesmo jeito que Deus fez com Abraão. Nós vamos cortar os pedaços, nós vamos aqui prometer para vocês que nós vamos libertar os escravos, nós vamos cumprir a aliança do Senhor. Mas eles não cumprem. Por isso, no verso 17, se você observar: portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, cada um a seu próximo, pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram perante mim o que eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Eu vou fazer isso com eles, porque eles quebraram a minha aliança. A quebra da aliança traz a maldição da aliança, cuja sentença é a morte. Irmãos, nós quebramos a aliança. Nós não somos fiéis à aliança. Só que Deus disse, veja, Deus disse: eu vou cumprir, eu vou redimir um povo de pecadores. Veja, de pessoas que têm tendência a desobedecer à aliança. Como eu vou cumprir isso? Porque se eles quebram a aliança, veja, o compromisso é unilateral. Se eles quebram a aliança, a minha palavra está em jogo. Você entendeu? Ele está dizendo: eu passo sozinho lá com Abraão e eu garanto que essa história da salvação vai se concretizar. A bênção virá sobre todos os povos por meio da tua descendência ou do teu descendente. Mas o povo de Israel não cumpriu a aliança. Logo, como a promessa de Deus vai se cumprir? Se a promessa de Deus não se cumpre, Deus tem que morrer. E o que Deus fez? Deus se fez carne e morreu. Deus se fez carne e veio e sofreu sobre si a maldição da aliança. Deus recebeu a sentença pelo seu povo pecador. Cristo cumpriu a aliança para que eu e você, que cremos em Cristo, tenhamos a garantia que, apesar da nossa pecaminosidade, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos delícias, apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa teimosia, nós temos a certeza de que Deus vai cumprir, porque o seu Filho já morreu e pagou a maldição da aliança. É por isso que a justificação é pela fé, você tem que crer. E aí, então, eu faço a aplicação. Você tem dúvidas? Bom, primeiro você precisa avaliar se as suas dúvidas procedem da incredulidade. Se procedem da incredulidade. Se você está pensando: será que eu vou conseguir a tão sonhada estabilidade financeira? Será que eu vou me livrar das dívidas? Será que eu vou ficar solteiro ou solteira para sempre? Deus tem alguém para dividir a vida comigo? Será que eu vou conseguir me formar? Ou, se me formar, eu vou conseguir um lugar ao sol no mercado de trabalho? Essas são dúvidas da incredulidade. Essas são dúvidas da incredulidade. A pergunta é: como que eu vou conseguir chegar até o fim? Mas se suas dúvidas procedem de fé, se as questões são de uma perspectiva não temporal, mas espiritual, aí sim eu tenho a palavra para você. Será que eu vou sair dessa crise no meu casamento? Eu estou tentando fazer tudo do melhor modo possível. Eu confio que Deus pode me livrar. Eu estou disposto a obedecê-lo, mas eu sei que eu sou um pecador. Minha mulher é uma pecadora. Eu não consigo lidar com isso, mas eu vou insistir no meu casamento, porque eu creio num Deus que pode me sustentar para que o meu casamento seja bênção e glória para Ele. Será que nós vamos, como casal, nós vamos sobreviver aos conflitos ou eles nos afastarão de Deus? Será que eu terei vitória sobre o pecado? Será que eu vou conseguir resistir a todas as tentações? E para você que caiu e está se levantando, será que eu voltarei a sentir a alegria da salvação?
Será que eu voltarei a dar orgulho para o povo de Deus? Será que eu voltarei a ter autoridade depois das coisas que eu fiz? Será que eu vou ser considerado puro diante de Deus depois de tudo isso? A palavra de Deus diz, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a tua salvação, a tua recompensa, a tua justiça. Essas dúvidas. Será que os meus erros como pai não vão estragar tudo? Eu sei, pai, que você tem medo com relação aos seus filhos. E se você é um crente, você morre de medo que eles se desviem do seu caminho. Como será que eles vão conseguir com tantas falhas? Deus diz, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu Deus e da tua descendência. Confia em mim, cumpre a minha palavra, obedece, ensina. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu falei uma sentença de morte contra o meu filho, para que a minha promessa se cumpra na sua vida. Meus irmãos, esta deve ser a nossa esperança, esse é o nosso trunfo, essa é a nossa recompensa. Nós temos um Deus que cumpre as promessas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a graça de confiarmos nele e de colocarmos nossos medos diante dele. Que o Senhor Deus nos dê a graça de seguirmos na jornada mesmo quando tivermos dúvidas. Que nós possamos continuar caminhando nessa peregrinação, confiando que aquele que nos prometeu, que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.